Os melhores insights são aqueles que vão te gerar mais resultado. E o resultado aqui, ele é um objeto, ele é uma palavra completamente aberta, porque você tem que definir o que é resultado para você. De repente é mais vendas, de repente é melhorar um processo, de repente é otimizar o tempo que algo é feito, algo é produzido, de repente é rever uma embalagem. Qual que é o resultado que você está buscando? E aí eu te sugiro voltar lá para o comecinho do nosso programa, um dos primeiros templates, que é onde você definiu o seu problema de pesquisa, o seu problema do projeto, lembra disso? Seu objetivo? Pega ele, que foi muito bem definido lá atrás, e agora você começa a olhar todos os seus insights, tudo aquilo que você gerou e qual que responde melhor aquela pergunta. Como que você pode resolver aquela pergunta, como que você pode resolver aquele problema através desses insights que você produziu. Depois que você fizer isso, você vai chegar, por exemplo, em 10 insights. Você vai chegar em 10 ideias que seriam muito legais para você poder resolver a sua problemática inicial, que trariam muito resultado para você. Uma maneira também de você conseguir cruzar e priorizar é dar uma olhada nas tendências de mercado, o que está acontecendo por ali, e ele pode servir também como uma temperatura de implementação. De repente, alguma coisa que vai envolver um custo maior ou vai envolver um tempo muito maior, você pode priorizar e setar esse nível de prioridade a partir de uma tendência também. Uma tendência nada mais é do que a gente observar o que está acontecendo hoje ou o que aconteceu no passado e qual que é o caminho, qual que é o sentido, para onde está caminhando essa onda, para onde está caminhando esse movimento. Então imagina o seguinte, eu tenho de repente uma bolinha, eu gosto de usar muito esse exemplo porque ele é simples, mas eu tenho uma bolinha e eu vou jogar aqui na minha mesa. Na hora que a bola ela está rolando aqui na mesa, eu joguei, eu sei que provavelmente ela vai cair aqui da mesa. Isso é uma tendência, porque ela está em movimento, ela está rolando e a mesa acaba. Se a mesa acaba, a bolinha vai cair no chão. Quando a gente diz que tendência, uma previsão de tendência, não significa que a gente está com uma bola de cristal e de que, por exemplo, a bolinha vai cair. Muita coisa pode acontecer nesse percurso ali no meio do caminho. Então, por exemplo, de repente eu posso colocar a mão aqui e parar essa bolinha. Pronto, a bolinha não vai cair mais. Então eu parei um movimento, de repente, o que está acontecendo ali. Para ilustrar, então, de uma maneira que seja até mais simples, mais lúdica, a gente pode olhar os meteorologistas. Então o pessoal, a moça do tempo, né, lá no Jornal Nacional, falando e comentando, olha, esse final de semana tem 80% de probabilidade de chuva. Ou ela só fala, vai chover esse final de semana. O que os meteorologistas fazem? Eles pegam todos os dados que a gente tem hoje, observando ali, então vendo formação de nuvem, temperatura, como é que está a umidade, o que está acontecendo, a pressão atmosférica. Ele cruza esse monte de dado e ele cria uma probabilidade. Então ele vira e fala o seguinte, olha, tem uma alta chance de chover nesse final de semana. Só que no meio do caminho, então entre quinta e sexta para chegar lá no domingo, a gente tem 3 dias praticamente, pode acontecer muita coisa. Então de repente pode ter uma virada de tempo. Pode acontecer de vir uma frente fria, pode acontecer de repente de abrir um sol ali do nada e não tem mais nuvem, por exemplo, então ele não vai ter chuva. Mas ele fez uma previsão baseado naquilo que ele tinha na mão. Então quando eu comento em observar tendência, eu estou comentando em observar movimentos que são mais macros. Algo que um grupo de pessoas ou uma multidão ou um mundo ou economia está te trazendo. Como que você mapeia uma tendência mais detalhado e mais aprofundado está nos conteúdos extras, no módulo lá embaixo que você pode clicar e assistir, que é ali onde eu explico como é que começa um movimento, de onde vem, como é que você pode pegar esses sinais. Mas para esse exercício de priorizar com base em tendências, em movimentos, você não precisa ser nenhum especialista em consumo, você não precisa ser um cara que é mega estudioso no tema. O que vale é você ficar com o seu radar ligado. Então volta lá naquele módulo de referência onde eu te sugiro, por exemplo, ler outras coisas que você não está habituado a ler no seu dia a dia, ver site de fofoca, prestar atenção em todos esses sinais, porque isso acaba te ajudando a te dar um estalo para você poder plugar e cruzar ali com o seu produto, com o seu serviço, com o seu projeto em si. Uma dica principal que eu deixo aqui é você sempre observar por cima.
Então, aquele exercício do porquê se cruza muito aqui, ele é fundamental justamente por isso, porque ele te faz entrar no porquê do porquê do porquê e te separa o que é uma tendência mesmo e o que é uma modinha. Vou dar um exemplo aqui do Tinder. O Tinder, ele é um aplicativo que muita gente pode vir a falar, nossa, isso aqui, quando ele surgiu, é uma tendência. Óbvio que é uma tendência. Mas ele não é. O Tinder em si, o aplicativo do Tinder, ele é uma modinha. Por quê? Ele pode surgir, morrer e surgir outro aplicativo. Agora, o que está por trás do aplicativo, o ato de você se conectar com alguém, usando as preferências, de ter essa velocidade, ter a mobilidade, de pegar a geolocalização, todo esse tipo de conexão humana, usando dados, usando a mobilidade, isso sim é uma tendência. Então tem uma separação muito grande. Vou te dar mais um exemplo aqui. De repente você pode virar e falar o seguinte, as low costs, aquelas companhias aéreas baratas, é uma tendência. Não é uma tendência a low cost. A low cost, ela é o meio. Ela é algo que está vindo, ela é uma vitrine, só que tem um movimento muito mais enraizado aqui por trás. O que está por trás? O que é uma tendência? A tendência é eu ter um acesso global, eu ter um acesso fácil de viajar a hora que eu quiser, planejado, organizado, sozinho, em grupo, a um preço acessível. Então é o acesso global, acesso de deslocamento de outras cidades, muito mais fácil e muito mais barato. Isso é uma tendência, não a low cost, a companhia aérea em si. Porque quando você faz essa separação, começa a te abrir um mundo. Por exemplo, se eu tenho essa tendência de viajar de uma forma mais econômica e ter um acesso mais rápido a outras culturas, a outras regiões, a outras cidades, eu amplio o leque para além de uma companhia aérea. Aí eu começo a ter uma observação, por exemplo, num Airbnb da vida. O Airbnb em si não é uma tendência, mas eu ter essa acessibilidade a um local onde tem uma pessoa que mora lá e vai me ajudar a explorar a cultura daquele local, isso sim é uma tendência. Quer ver um outro exemplo? A população está envelhecendo. Não é uma tendência de consumo. Agora, o que vem atrás disso, sim, são várias tendências de consumo, porque você começa a ter uma série de produtos onde ele te incentiva a ter uma melhor qualidade de vida, saúde. Então você tem aí uma série de produtos tecnológicos pensando que a população está envelhecendo e que, por consequência, eu não quero ficar num asilo ou eu não quero ser abandonado num canto, mas aí eu começo a surgir hotéis, eu começo a surgir chácaras, fazendas, onde são as casas do futuro para senhores, por exemplo. Isso tudo são tendências de consumo, mas a população estar envelhecendo não é uma tendência de consumo. De uma forma bem resumida, a gente pode dizer que aquilo que eu faço é uma tendência. Como eu faço é uma modinha. Pegando o Tinder, que eu comentei, o Tinder é um aplicativo, é como eu faço, é uma modinha. Pode ser que acabe, pode ser que mude. Agora, a conexão humana que o Tinder me oferece, isso sim é uma tendência. Entendeu? Consegui te trazer mais ou menos aqui o conceito de separar? Então, o ponto principal aqui é o seguinte: usa uma tendência para te nortear um pouco mais e priorizar aqueles itens que não é tão rapidinho assim de você resolver, que você gerou insight. E para você ter essas tendências, você descobrir o que são realmente as tendências, volta lá no capítulo de referência e volta lá no capítulo de perguntar porquê do porquê do porquê. Se você tiver um bom baú de referência, tiver atento a tudo que está acontecendo e sempre se perguntar o porquê do porquê do porquê, você vai chegar no movimento e isso vai te ajudar a abrir um pouquinho mais a cabeça.